Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez no nosso Gritcast, recebendo hoje um filantropo, CEO e presidente do Grupo Eliseu Martins, mais conhecido por mim também como pai, Mano Fontinelli. Pai, é um prazer aí estar recebendo o senhor aí hoje no podcast. Vamos bater um papo aí, sem muita firula, conversando aí sobre um monte de tema diferente. Ok, filho, muito obrigado. Me sinto-me honrado pelo convite. Espero que eu contribua e seja bastante válido o nosso papo, nosso bate-papo. E estou muito feliz de estar aqui. Coisa boa, pai. Inclusive, um ponto que eu tinha comentado com o senhor antes, né, mas também com outras pessoas que eu converso, assim, do dia a dia mesmo, assim, de trabalho, né, é que muita gente vai buscar, às vezes, referências muito longe, né, vai olhar lá nos Estados Unidos, uma referência para ele poder ter, e eu tenho a felicidade de ter uma referência dentro de casa, de poder me inspirar muito no senhor como empresário, como empreendedor, né. Então, essa é a ideia do nosso podcast de hoje, né? Conversar também sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre a história do senhor também como empreendedor, né? Como iniciou a caminhada, até onde o senhor chegou aqui. Muita coisa eu já sei, mas eu adoro ouvir as suas histórias, você sabe disso, né? Toda vez que eu tenho um amigo meu, eu conto para ele a história do senhor, então é bem isso assim que é o plano para hoje aí. Legal, legal. Então, assim, para a gente começar, antes da gente realmente iniciar, né, vou agradecer também aos nossos patrocinadores aí. Grupo Eliseu Martins, hoje aqui, inclusive representado em pessoa física aí pelo seu Mano. Está aqui um dos nossos patrocinadores. Galeria Veras também, espaço ideal para sua marca. Caso você tenha interesse de colocar, além disso, né, o seu podcast, para tirar o seu podcast do papel, traz aqui para a Galeria Veras, que tem esse espaço maravilhoso aqui para gravar podcast. E Grit Softwares, que é a minha empresa, né? Então, de desenvolvimento de software, se você precisa de um aplicativo, sistema web, seja iOS, Android, conta com a gente para tirar esse projeto aí do papel também. Vamos lá, vamos começar então o nosso papo aí, né? Depois os anúncios. Me diga aí, pai, eu queria ouvir um pouco da sua história também, né? Assim, como que surgiu o Mano empreendedor, né? Qual foi a primeira vez aí que o senhor se viu como sabendo que ia trilhar essa jornada? De onde é que veio isso? Essa história começou eu ainda muito jovem, né? Muito pequeno. Começou com meu pai. Meu pai foi o meu grande professor, né? Foi quem me ensinou tudo que eu sei até hoje, né? Começou tudo com ele, né? Muito jovem ainda, eu acredito que com 8 anos, 9 anos de idade, eu já trabalhava com ele e ele me ensinou, né? A gostar do comércio. E eu já eu acho que eu nasci com essa veia comercial, né? Com essa veia de empreendedorismo. Sempre gostei desde pequeno, nunca fui forçado a trabalhar no comércio por ele, né? Sempre foi uma aptidão. Acho que o mesmo amor que eu tinha quando jovem, de 8 anos, 9 anos, eu trago esse mesmo amor hoje. Se ele não tiver aumentado mais ainda, né? Muito bom. Então começou com ele e é isso. Que massa, pai. E como é que foi para o senhor, assim, que é uma realidade bem diferente, né? Hoje em dia o pessoal, quando começa cedo a trabalhar, começa com 16 anos, 17 anos, né? Como é que foi para o senhor trabalhar com 8 anos de idade, assim, como é que foi esse início aí? Bom, assim, foi muito natural, por eu amar tanto, gostar tanto, que muitas vezes eu deixava até de uma diversão, de ir à praia, de uma diversão mesmo, eu preferia ficar trabalhando aos domingos, inclusive, né? Por gostar tanto, é uma coisa que me fascinava tanto. Eu achava a quitanda do meu pai, né, como se fosse um laboratório. Eu li umas revistas em quadrinhos na época, né? E tinha um professor Pardal, né? Que ele era um inventor, professor Pardal. Não sei se você chegou a ler essas Sim, revistas. não É conheço não. bem antiga. O ajudante dele se chamava Lampadinha. É fantástica essa revista. Depois você pode procurar ler essa revista.
Então, ele era um inventor, eu admirava muito ele, que ele inventava tudo ele criava, né? Ele tinha um laboratório dele, ele inventava coisa que explodia, mas sempre dava muito certo as coisas dele. E eu achava que tanto meu pai como se fosse um laboratório, uma coisa assim mágica, onde eu podia, né, imaginar as coisas e criar, como eu fazia, né? Eu criava coisas. Quando eu vendia loção na mão do cliente, Acho que ou vale a pena só explicar essa história para pessoal, assim, porque eu conheço, mas acho que nem todo ah, mundo vai. sim. É porque a gente vendia perfume, né, no retalho. O cliente chegava e dizia, por exemplo, me dê R$ 1 do perfume Lancaster, que era da moda, né? A gente pegava o perfume, colocava umas 5 gotas na mão do cliente, a gente passava aqui, se perfumava todo e saía Ia pra ia festa. para as festas. Comprava ali mais R$ 1 de bala piper, né? E aí pronto, era o kit, né? Tava pronto, menino, pro rolê. Que Com massa. certeza. Que massa, pai. Então a gente eu criava muita coisa assim, toda aquela transformação, né? Um cimento, um saco de cimento que vinha, a gente abria, vendia ele, embalava de quilo a quilo, né? Aquilo era uma transformação, era como se fosse a gente inventando alguma coisa. Entendi. Bem legal. Eu considero, inclusive, a atividade de empreender uma atividade muito criativa, né? Você está sempre buscando ali uma solução nova para, às vezes, um problema que todo mundo viu o problema, mas ninguém viu a solução, né? Então, trazendo coisas assim que... Um olhar diferente para o mesmo problema, né? Às vezes. Sim, sim. Então era isso, a gente vendia material de construção, de tudo a gente vendia um pouco. Então era como se fosse um laboratório, a gente estava criando sempre alguma coisa. Arame, por exemplo, arame, que ele vinha num rolo de 1 quilo. Um aramezinho fininho, que o pessoal amarra cerca, né? Aí daquele arame a gente fazia uns rolinhos menores de 5 metros. Então um produto a gente fazia outro, entendeu? Então eu achava um negócio assim fantástico. Que massa, pai. E como que era trabalhar com o seu pai, assim? Você falou que ele era bastante ali perto, né? Próximo, lhe ensinando e tal. Como é que era o relacionamento, assim, de Era vocês? maravilhoso, maravilhoso. Ele confiava muito em mim e sempre me ensinando. Foi quem me ensinou a contar dinheiro. Ó, o dinheiro a gente pega, conta assim. Ele me ensinava a comprar, entendeu? Ó, você deve comprar assim, tal, como você deve pagar. E muita coisa eu também observava, né? As atitudes deles, como é que ele fazia e tal. E muita coisa eu, eu já criticava muita coisa que ele fazia, que eu dizia, isso eu não vou fazer desse jeito que ele está fazendo, vou fazer de uma forma diferente quando eu tiver meu comércio e tal. Não vou fazer desse... Eu nunca, assim, quando eu tinha essa idade de 8 anos, 9, que eu ainda estava começando a trabalhar com ele, eu nunca pensei que eu fosse chegar a ser o sucessor dele. Entendeu? Eu trabalhava aprendendo ali, eu estava no aprendizado, mas pensando de um dia eu ter meu comércio. Só que aí houve uma fatalidade, né? Ele foi acobertado de uma doença. E quando eu tinha praticamente 12 anos, eu já assumi o comércio com 12 anos. E ele veio a óbito quando eu tinha 14, Uhum. 14 anos. Uhum. E nessa época, como é que foi para conciliar estudos com o trabalho? Porque nessa época o senhor era bem novo, né? Uhum. Foi assim, os professores conheciam o meu pai já, alguns professores conheciam a história dele, que ele estava doente, eu com 12 anos era quem tomava de conta do comércio e tudo. Então muitos professores, quando eu faltava na aula, eles justificavam a falta, às vezes me dava até nota por saber Entendi. disso, entendeu? Então foi tranquilo assim, eu nunca fiquei reprovado, nunca mesmo trabalhando e estudando, nunca cheguei a ficar reprovado, sempre passando de ano. Que Entendeu? massa, que massa. O homem era bom jogava na esquerda e na direita ali, menino. Legal, pai. E assim, né, você tá falando ali desse momento que você tava bem no início, assim, né? Então já com essa mentalidade de
pô, tem algumas coisas que eu vejo aqui no negócio do meu pai que eu acho que eu faria diferente. Tem algum exemplo assim que vem à mente, pai, quando o senhor fala? Muitas vezes ele deixava faltar produtos, entendeu? Algum tipo. Tinha a oportunidade dele fechar negócio com um fornecedor e ele não fechava. Às vezes por causa de um preço, às vezes eu nem entendia por quê, mas ele não fechava o negócio. Ele E aí eu não entendia, pô, eu disse, pai, eu também não tinha condição de enfrentá-lo, né, de dizer alguma coisa, porque ele não deixava a gente ter esse diálogo, até porque eu era muito novo, não tinha como Sim. uma criança de 8 anos, 9 anos, dialogar com um senhor de 40 anos, né, que já está há tanto tempo no comércio, eu não poderia chegar, mas eu, mesmo na minha, eu disse que não, isso aí está errado, isso aí. Outra coisa que eu achava que ele deveria fazer e que ele não fazia, por exemplo, era o próprio contato com o fornecedor, né? Porque as compras quem fazia era o nosso funcionário, né? O José Isídio, né? Nosso primeiro funcionário. Ele ia de bicicleta fazer as compras no centro da cidade. Ele fazia as compras e tal, e trazia, inclusive, as compras na garupa da bicicleta para vender. E aí eu pedia para ir, às vezes, com o José, né? Às vezes, não era toda vez, mas eu pedia para ir com ele, porque eu queria aprender e tal. Mas essas compras, logo depois, eu mesmo assumi, né? Por exemplo, quando eu assumi com 12 anos e tal, eu já tirei completamente, já fiz diferente, né? Eu não deixava o José ir fazer essas compras no centro. Eu mesmo ia. Eu tinha contato com o fornecedor, mesmo comprava, negociava, entendeu? Eu não deixava ninguém negociar, eu mesmo era o negociante. E o senhor falou, né, que teve nesse primeiro momento ali uma, vamos dizer assim, uma barreira de como que o senhor com 8, 12 anos iria enfrentar né, tirar assim, por exemplo, eu tô com uma ideia diferente dessa de 40 do senhor que tem 40 anos, né? Mas como que era o senhor negociar com pessoas que eu imagino que também eram bem mais velhas do que o senhor, né? O senhor tinha 12 anos ali, mas está negociando com comerciantes antigos também, né? Como que era esse... Assim, os comerciantes eu lembro de todos os fornecedores, eu tenho todos os nomes dele na cabeça. Inclusive, alguns eu tenho até o número do telefone ainda decorado ainda. Caramba! Principalmente o principal fornecedor nosso, né? Que na época era J.R. Brito, né? Então, 322-1053, se eu não me engano, é o número do telefone dele da época. De tanto ligar, nunca esqueceu. De tanto ligar e tal, e de tanto admirar também, eles eram minhas referências, né? Para um dia eu quero chegar a ser um comerciante igual a eles, né? Que massa. E era isso, eu não sei, eu me perdi na pergunta. Ah, sim, a pergunta era assim, como que era lidar o relacionamento com eles, né? Porque eu sou uma, vamos dizer, uma criança, né? Falando com pessoas bem mais velhas ali. Eu lembro de uma vez, uma cena que eu lembro bastante, uma das vezes que eu fui com o José Isídio fazer uma compra no centro da cidade, e aí eu parei minha bicicleta, o José Isídio parou a dele, aí eu chamo o doutor, né? O seu Zequinha Brito, né? Tava no escritório dele assim, aí ele me viu, assim, lá fora me chamou no escritório dele e começou a bater papo comigo. É um cara que eu respeito muito. Isso eu devia ter uns 10 anos de idade. Ele chegou conversando comigo de igual para igual, entendeu? De comerciante para comerciante, não falando com o senhor como se ele fosse... Sim, achei bem legal. E assim, sempre fui muito respeitado por todos eles, mesmo com a diferença de idade. Sempre tive crédito, entendeu? Se eu quiser, eu quero... Nunca, por eu ter essa idade, nunca eles me negaram o crédito. Tudo que eu queria comprar, eles me vendiam. E na época a gente assinava só um papel no caderno. Assinava no caderno e pronto. Era assim, sempre fui bem respeitado, graças a Deus. Até pelo nome do meu pai, né? Que meu pai também foi muito respeitado assim no meio comercial. Não só no meio comercial, né? Como cidadão parnaibano, sempre foi muito respeitado. É tanto que hoje tem uma rua no nome dele, né? Sim. Foi pelo prefeito municipal da época, colocou uma rua
da cidade no nome dele. Uhum. Existem vários outros. O SESC tem uma escola do SESC aqui em Parnaíba que leva o nome dele também, Eliseu Martins, uma escola que fica na beira do rio, Uhum. muito conhecida também. Então, ele sempre foi uma pessoa muito respeitada. Então, eu herdei isso dele, né? Graças a Deus, o nome dele, por ele ser um comerciante muito bom pagador, entendeu? Vendeu para ele, um cara que honrar os compromissos dele, fidedignamente. Fidedignamente, né? Sim. Cara que honrava demais. Isso aí era até uma estratégia hoje comercial, isso, né? Se você é um bom pagador, o fornecedor quer lhe vender, isso aí até você pode usar isso até como forma de negociar, né? Porque se você é um mau pagador, isso aí você sabe, o banco faz isso, todo mundo faz isso, né? Se você é um mau pagador, o banco aumenta a taxa de juros, né? Se você é um excelente pagador e tudo, né? A sua taxa de juros é menor. Sim, sim. É perfeito. E muito legal, assim, né? Que o senhor conseguiu, nesse primeiro momento ali, já se valer dessa reputação, né? Uma coisa que eu ia Exatamente. perguntar era... É uma dúvida até que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer do senhor mesmo, assim. O senhor falou, né, que ele era muito respeitado também como cidadão parnaibano, né? Além do comércio, tinham outros feitos, assim, que fizeram ele ter esse reconhecimento? Ou foi mais através do comércio, com as conexões que ele fez através do comércio, que ele teve esse tipo de reconhecimento, pai? Foi através do comércio mesmo, né? Que ele teve esse reconhecimento, né? Porque ele na cidade dele, né? Que é Cocal, ele também era uma pessoa muito conhecida, muito benquista, ele sempre foi uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito respeitadora. Então, né? Teve 10 filhos, entendeu? E aí era 10 padrinhos, então ele tinha um círculo de amizade muito grande. Uhum, uhum. Né? Entendi, legal. Pai, uma coisa que eu acho legal também de comentar, assim, que até essas histórias me remetem muito, né? Assim, a gente vai conversando, vem assim na minha cabeça também. Tem um livro que o senhor me indicou, né? Que foi um dos primeiros, assim, um dos livros que eu li, né? Que com base na sua indicação, dos muitos, né? Que eu não li só um, foram vários. Mas um dos livros que o senhor me indicou foi aquele do Walmart, né? Sim, eu lembro. Do dono do Walmart, né? Que conta São isso. Alta, né? Isso. Eu ia perguntar assim, como é que foi a sua inspiração também por esse nome, né? Por exemplo, do Sam Alton. Se teve alguma outra referência que o senhor teve, além, né, do seu pai que estava ali próximo, mas que você coletou ali, né, durante essa caminhada de empreendedorismo mesmo? A história do São Alta, né, que é o dono do Walmart, me inspirou bastante. Quando eu li o livro dele, eu vi a trajetória, as aventuras, né, o quanto ele se divertia trabalhando. Então, essa quantidade de lojas que ele abriu, como ele falava, né, quando ele ia abrir uma loja no interior, ele desfilava em carro aberto na cidade, porque era um grande evento. Sim. Né? Então, eu acho divertido, como ainda hoje eu acho, né? Uhum. O comércio muito divertido. Bom de se trabalhar. Ele tem uma parte do livro que ele comenta que eu achei muito massa, que foi quando ele fala que uma das estratégias que mais deu sucesso para ele, né, foi que ele só abria mercado em cidade pequena. Sim. Né? Ele ia de cidade pequena em cidade pequena, não sei se era 30 mil habitantes, 35, ele tinha uma quantidade X lá de habitantes que fosse maior do que aquilo ali, ele não abria. E aí, no futuro, né, depois de muito tempo dele, com todo o sucesso consolidado, foram perguntar para ele por que ele tinha feito aquela estratégia, de onde é que veio aquela estratégia. Ele falou, não foi uma estratégia, né? A minha mulher só gostava de morar em cidade pequena, então eu não podia ir para uma cidade nova que fosse maior do que tantos habitantes, porque ela não queria morar lá. E toda vez que ele abria a cidade, né, ele ia para acompanhar de perto, né, e ficar um tempo lá na cidade. Legal. Eu não me lembrava desse episódio aí. É bem legal porque mostra assim, né, que às vezes o empreender ele entrelaça muito, né, a vida com a empresa, né? É uma coisa que eu vejo muito no senhor também, né, que é
a vida e o empreender estão bem juntos, né? Os valores que são da empresa também são valores do senhor, Sim, né? São coisas que estão bem entrelaçadas, né? é verdade. E deixa eu pensar aqui, de todas essas andanças assim, né, pai, que o senhor deu também, tem alguma história mais específica? Eu me lembro de uma que eu acho que é bem legal, assim, se eu puder contar, a gente já sabe, né, mas se eu puder contar, que é aquela que o senhor falou que o senhor era bem novinho, aí vinha um cliente que não comprava o seu arroz, comprava no outra pessoa, e o senhor sabe, né, qual é a história que eu tô falando, né? Conte ela aí Sei. que... É uma estratégia que ainda hoje eu uso, né? Eu comecei a usar com, sei lá, 12, 13 anos, né? E ainda hoje eu uso, né? Que é o lance de visitar meus competidores, né? De ir lá e pedir ajuda aos meus competidores. Ou às vezes nem são competidores meus, né? Mas são comércios que trabalham no mesmo ramo e que já estão bem mais evoluídos e a gente vai lá aprender com eles. E graças a Deus sempre todos eles abrem a porta para mim e eu aprendo demais meus concorrentes. Então, é o que eu sempre digo, né, para os meus colaboradores, né, que a competição ela é muito saudável, é muito salutar. É preciso você ter competidores para você poder crescer, né, para você aprender com eles. É isso. E essa história foi o seguinte: tinha um cliente meu, aliás, ele nem era cliente, né? Tinha uma pessoa que passava sempre com arroz, né? Ele, na época era um jumento que ele tinha. Você vê, na época o transporte desse cidadão era um jumento. Ele tinha um jumento com dois grajal, um do lado, um do outro. E aí ele passava com um saco de arroz de um lado, um saco de farinha do outro e tal. E ele passava pelo meu comércio, mas não comprava meu, né? Aí uma vez eu fui e parei ele, eu chamei ele, seu Manuel Paulino, o nome dele. Isso já tem uns 45 anos, ainda lembro o nome dele. Pessoa maravilhosa, seu Manuel Paulino, devo muito a ele. Então eu chamei ele e aí eu disse: rapaz, por que você não compra meu arroz aqui e tal? Tem um arroz aqui para vender também e tal. Fui lá oferecer meu produto, né? Ele disse: não, mas é porque eu já fui aí e tal, e o arroz desse... Eu compro lá disse o nome do cara lá, era Manuel também, eu acho o nome do fornecedor. Ficava na avenida, né? Por cima da nossa loja. E aí ele disse onde comprava, e eu disse: rapaz, beleza. Aí a única coisa que eu posso fazer é ir lá nesse meu competidor lá e perguntar para ele onde é que ele compra, qual é o preço que ele está comprando. Eu vou lá, o máximo que ele pode me dizer, né, é um não. Uhum. E aí eu fui lá, isso com 12, 13 anos, né? Aí falei com ele, me apresentei, disse: eu sou ali, filho do seu Eliseu e tal, e eu queria saber onde é que você compra esse seu arroz. Na cara dura Na ali, cara no... dura, eu quero saber onde é que você compra, porque eu quero competir com você. Só não fez foi falar isso para ele, né, dessa forma, mas ele sabia que no fundo ia ser isso. Mas ele foi muito gentil, muito gentil. Não só me falou onde ele comprava, como me apresentou para o fornecedor. Eu não lembro se ele foi comigo lá, mas me deu endereço, o preço que ele comprava. Eu tive o cara de pau até de perguntar o preço que ele estava comprando. E foi muito bom, foi uma experiência boa, porque a partir desse momento eu fui nesse fornecedor que me forneceu um produto melhor e foi legal. Daí eu fui aprendendo mais ainda, né, para visitar outros fornecedores, outros competidores e aprender também. Comecei a perguntar. Sim, que massa, né? E o senhor, essa habilidade, assim, né, de ter, vou botar em aspas aqui, né, de ser um pouco mais arrojado, né, assim, ousado, de, às vezes até um pouco cara de pau, assim, né, de, não, vou lá e vou descobrir qual que é mesmo, assim, se ele não quiser, ele não me fala, tá tudo certo, mas eu vou fazer aqui o meu. O senhor acredita que isso foi uma coisa que o senhor usou, assim, durante muitas vezes? Tem outros exemplos que o senhor tem de situações assim? Tem vários, muito. Eu acho que tudo que a empresa é hoje
o Eliseu Martins é hoje, é devido aos competidores mesmo, de ir lá e de aprender com eles. Aprendi muito, não vou dizer o nome dos competidores Sim. aqui, mas aprendi com todos esses que estão aí no mercado, todos eles me ensinaram muito, inclusive na própria visita. Dizer é assim, é assado, é assim que a gente faz. E eu procuro também fazer isso com quem nos visita, né? Apesar de ser muito poucas visitas, né? De ser pequenas visitas que a gente recebe, até por a gente ser uma empresa ainda pequena, a gente recebe pouco, mas as que a gente recebe, a gente fala tudo que é perguntado, a gente não esconde nada. A gente procura também repassar o que a gente sabe. É Massa. legal. E, assim, quando o senhor olha lá do mano de 12 anos, né? Pro mano hoje que, agora, ontem, né? Fez 60 anos. 6.0. 6.0. O que o senhor falaria pro seu eu de 12 anos, pai? Vai que vai dar tudo certo. Continua, que Segue. vai ser muito legal. Falaria isso. Eu sou muito feliz hoje pelo mano de 12 anos atrás, entendeu? Dele ter me trazido até aqui. E ter esse momento aqui com você, aqui, maravilhoso. Que massa, pai. Tem muitos pontos, assim, né? Que vem com isso, né? Que eu imagino que a disciplina e o sacrifício, né? Não foram poucas as vezes que o senhor teve que fazê-los, né? Assim, de sacrificar, seja uma curtição, como o senhor falou, né? Às vezes uma praia, uma saída. Quando o senhor era mais novo, né? Uma namorada ali que o senhor queria ver, mas, pô, naquele dia eu prefiro mesmo trabalhar, né? Sim. Mas é muito massa, né? Você chegar assim nesse momento, né? E conseguir olhar com esse olhar, né? De gratidão para trás, de honra, né? Vamos dizer assim, de, pô, batalha tá sendo vencida, né? Com certeza. Esse mano de 12 anos, o que ele fazia? Por exemplo, eu pegava, eu imaginava, como é que eu vou fazer para aumentar minhas vendas, né? Às vezes eu não esperava o cliente chegar, né? Muitas vezes eu fretava uma carroça, né? Que na época era jumento, carroça e tal. Carro, né? Nem se cogitava carro, né? Fretava a carroça, enchia de farinha, ia vender no mercado, por exemplo, no mercado do centro da cidade. Entendeu? Eu chegava lá, eu ia de moto, o carroceiro chegava lá e eu ia sair oferecendo de banca em banca. Só na prospecção ativa ali para... Sim, acreditando sempre acreditando no futuro, né? Que o futuro vai ser maravilhoso, entendeu? É o que que eu faço a mesma coisa hoje, né? Estamos construindo um CD de 11 mil metros, com 12 metros de altura, negócio assim, muito moderno e tudo. E o entusiasmo é igual ao que eu fazia quando eu ia encher uma carroça de farinha e ia vender na feira. É o mesmo entusiasmo que eu tenho hoje, entendeu? Então não é o tamanho do negócio, entendeu? Não é o resultado do negócio, é pelo amor mesmo de estar fazendo a coisa, entendeu? De botar um botijão de gás, como eu fazia, né, na bicicleta, na garota da bicicleta, e entregar para um cliente na porta dele, entendeu? É o mesmo prazer que eu tenho hoje de estar construindo uma loja. O prazer não mudou, é a mesma coisa. A felicidade é a mesma, entendeu? Não precisa ser uma coisa enorme para... Né? Sim. E eu acho que vale a pena também, né? Porque das pessoas que estão assistindo, às vezes não vão conhecer também a estrutura, né? Da empresa que a gente está falando, né? O senhor falou ali que o senhor começou numa quitanda, né? Vendendo, comprando na bicicleta os seus produtos, né? Para vender, e às vezes vendendo oferta numa carroça para ir vender. Se o senhor puder falar hoje um pouco dos números, assim, da sua empresa hoje, né? Assim, não números, mas quantidade de lojas, quantidade de veículos, algo nesse sentido, para dar uma noção, assim, de o antes e o depois, vamos dizer assim, né? Assim, o número exato em valores hoje, eu acho que a gente está chegando quase nos 600 milhões, né, ano,
em faturamento, se o espírito não me engana. E são 8 lojas, né? Temos um atacado com uma faixa de quase 40 RCAs. Né? Muita gente conhece o Eliseu Martins pelo varejo, mas o Eliseu Martins também é atacado, né? A gente vende muito no atacado. E eu não sei precisar quantos pontos de venda a gente atende no mês, mas eu acredito que seja mais de, sei lá, 5.000 pontos de venda que a gente faz no mês. Não sei precisar exato esse número. Que isso é boa parte da região norte do Piauí, né? Hoje, Sim. se a gente olha para ela... Hoje, onde tem um ponto comercial, a gente está lá atendendo, tanto na parte seca como na parte refrigerada. Nós temos uma equipe hoje específica que vende só produtos refrigerados, congelados e resfriados. Somos representantes da Seara, né, uma das maiores fabricantes de alimentos do mundo, né, que é uma coisa que muito nos orgulha. Dentre outros produtos que também a gente é distribuidor exclusivo aqui na região norte. Show demais. Parabéns, né? Parabéns por esse trilhar, né, pai? Que de onde veio até onde chegou até agora, né? É muito gratificante, eu imagino, para o senhor. Para mim, como filho, é altamente inspirador, né? Tem um grande moinho cearense também, que é uma das empresas que nós já somos distribuidores. Eu acredito que há uns 25 anos que nós somos distribuidor do grande moinho cearense, que é a farinha de trigo Dona Maria. É também uma coisa que muito nos orgulha ser distribuidor dessa marca, uma marca muito importante, dentre tantas outras que eu não lembro agora para falar o nome. Sim, sim. Porque são muitas, né? São várias. Chegar em todas ali. Tentar falar todas é... Tem a polpa de frutas Nutrivita e outros. Tentar falar todas, às vezes, é até é muito fácil cometer um erro, né? Porque às vezes deixa o outro, é melhor. Mas tá certo. Mas assim, a gente começou com esse herdor, né? Farinha de trigo Dona Maria, que é o grande moinho cearense, e a Seara. Depois vieram outras empresas no qual nós somos distribuidores. Massa demais, pai. Pai, e assim, como é que foi? A gente falou ali um pouco da sua etapa inicial, né? Falamos agora já o atual, né? Um pouco de como é que está esse estágio mais maduro ali, né, da empresa. Como é que foi por exemplo, o senhor viveu algumas grandes, né, ao longo dos anos ali. O senhor nasceu em 65, com 12 anos o senhor foi em 1977, né, com 12 anos. Sim. Então o senhor viveu algumas grandes crises, né, também dentro do comércio, né? Por exemplo, teve crise da inflação, né, que eu imagino que o senhor já estava um pouco mais velho, né, para quando o senhor estava vivendo tudo isso. Como que foi passar por esses... A gente passou por diversas crises, né? Eu acho que a pior crise mesmo foi a época do Collor de Mello, eu acho que você nem era nascida ainda nessa época, que foi como é que se fala? Que ele pegou o dinheiro, né, de toda a população e confiscou. Isso, confiscou, confisco, né, da poupança. Fez o confisco para devolver, eu acho que com 5 anos, eu acho que era 2 anos e meio, porque era dentro do governo dele ainda, né? Então ele confiscou o dinheiro para devolver com 2 anos e meio, com um jurozinho bem pequeno, né? Então não foi época difícil só para mim, né? Acho que para todo brasileiro, né, foi muito difícil. Alguns brasileiros chegaram até a se suicidar de tão grande a dificuldade que eles estavam passando por conta deste confisco, né? Sim. Teve gente que chegou a pegar o carro e entrar dentro de uma agência bancária com o carro e tudo. Foram muitos exemplos, né, de uma fase bem difícil. Então, essa fase também foi difícil, mas sempre a gente soube, né, se adaptar à situação e
fomos passando, deu para sobreviver. Teve outra crise também com o presidente Sarney, eu não lembro, mas era quando ele fez a tabela de preço. O Sarney já foi um tabelamento de preço. Todos os preços, na época que ele entrou, ele criou uma tabela de preço para todo produto. Se eu não me engano, o do Sarney ainda foi antes do Collor. E aí houve um desabastecimento total de prateleira, ninguém vendia nada, ninguém comprava. E quem vendia era com ágil, se na tabela era R$5, ele só vendia por 10. Foi um negócio assim, bem difícil, mas a gente também sempre se adaptando. Nunca chegamos digamos assim, a esmorecer por um problema, né? Sempre a gente tinha um problema e vamos lá, vamos encontrar uma forma de superar, né? Teve o último agora que foi o problema da Covid, né? O problema da Covid. E onde muita gente fecharam as empresas e tudo. Mas eu acho que não só para o Eliseu Martins, mas para todo supermercadista, né? Como eles não fecharam, então todo supermercadista na crise cresceu. Acredito eu, né? O Eliseu Martins cresceu muito também, né? na época da Covid, devido estar aberto o comércio, então sempre vendeu bem. Assim, não foi uma grande dificuldade. Apesar de que eu recebi conselho na época, né? Na época da crise da Covid, algum colaborador chegar para nós e dizer: rapaz, agora a gente está em crise, o Brasil está em crise, vamos já demitir alguns funcionários e tudo, porque o negócio vai piorar. E essa pessoa, quando veio me dar esse conselho, foi assim bastante... eu tive como rebater bastante, porque eu tinha acabado de ver os números e a empresa estava crescendo, batendo todas as metas, vendendo muito. E eu digo: pelo amor de Deus, olha isso aqui, olha os números. A gente vendendo muito, batendo meta, o comércio está muito bom, como é que eu vou demitir? Eu vou contratar mais, vamos contratar mais gente, que vai melhorar para nós. Legal, legal. E, assim, nesses períodos, eu imagino que mesmo tendo esses conflitos, né, esses problemas mesmo, o senhor tinha alguma coisa que lhe dava força ali, né? O que o senhor considera que eram as coisas que lhe davam força nesses momentos, assim, o jeito do senhor pensar? Como é que foi como é que o senhor munia a sua mente, né, assim, para conseguir lidar com esse tipo de situação? Eu vejo assim que não existe um plano B, né? Só existe o plano A, de dar certo. Ou vai ou racha. Todas as fichas estão apostadas aqui nesse negócio e tem que dar certo. Não tem como voltar atrás, não. Tem que dar certo e vai dar certo. Eu confio muito no que eu faço. Independente de qualquer coisa, vai dar certo. Ou digamos assim, porque tem até muito clichê, né? Mas fala-se muito isso, né? Que quando você não ganha, né? Mas você aprende. Então, de qualquer forma, vai dar certo. Eu vou tentar de qualquer jeito. Ou tendo 8 lojas, tendo 10 lojas, ou tendo uma loja, entendeu? Nem que seja uma loja, deu certo. De qualquer maneira, para mim, eu estou aprendendo, estou lutando e não vou desistir nunca, entendeu? Então é isso, não tem como dar errado, nada vai dar errado. Só é que nem aquela frase, né? Tem um autor que é dos Estados Unidos, que é o Sam Sinek, alguma coisa Sinek, agora não me lembro o nome todo dele. Simon Sinek, que ele fala assim, né? Que o jogo do empreendedorismo, ele é um jogo ele não é ele é um jogo infinito, né? Ele não é um jogo que tem fim. Ou seja, você só tem como ganhar esse jogo se você nunca parar de jogar ele, né? Porque o jeito de ganhar é continuar jogando e o jeito de perder é parar. Não tem como você realmente ganhar o jogo, a não ser continuar jogando ele, né? Não tem... É por aí. É nessa linha mesmo, né?
Eu gosto bastante, né, assim, dos pessoal dos Estados Unidos que trazem bastante conselhos, né, e tal. Tem um também que ele fala que, principalmente dialoga mais com pessoas que estão no início do empreendedorismo, né, como eu, por exemplo. Sim. Ele fala assim, né, que tem muitas decisões, muitas vezes muitos negócios não crescem tão rapidamente quanto eles poderiam crescer porque as pessoas tomam muito tempo para tomar decisão, né? Às vezes um negócio cresceria 10 vezes mais rápido se você conseguisse tomar uma decisão, em vez de tomar 10 dias para tomar a decisão, tomasse a decisão em um dia, né? Obviamente não está falando de tomar decisão sem pensar, né? Mas sim pensado e decidido rapidamente. Que ele fala que a gente é educado durante a vida, né? Na escola, universidade, que existem, por exemplo, numa prova, né? Tem 5 alternativas. 4 delas estão erradas e só tem uma certa, né? E aí você é treinado a sempre querer acertar naquela que só tem uma certa, né? Só tem uma, então você fica louco para acertar aquela, né? E na vida, na verdade, não existe uma só alternativa correta. Existem diversos e diversos caminhos para você conseguir o que você quer, né? O sucesso que você quer. Não existe um certo e errado. Existem muitas maneiras que você consegue alcançar aquilo. E o único jeito errado que tem é você nunca decidir nada. Porque aí o tempo passa e você perde as oportunidades, né? Então, se você demora... Exatamente, é isso mesmo. É sempre estar em movimento, que você se movimentando, você está construindo algo, né? Eu me lembro muito que você falava, né, para mim também, assim, né, que a velocidade é muito importante, né? Você ser rápido, né? Tudo que você for fazer, faça rápido, né? Não demorar muito em fazer as coisas. Qualquer coisa, assim, né? O senhor falou isso para mim numa situação, assim, de tarefa de casa, né? Assim, mas eu me lembro que isso é algo que é replicável para os negócios também, né? Assim. Acho que você tem que sempre colocar uma meta, tem que ter um prazo, né? Você vai fazer alguma coisa, contratar um serviço, dar uma tarefa para um colaborador, qualquer coisa que você for fazer, né? Qual a data? Quando é que você vai me entregar isso? Aí se a pessoa pede, não, eu vou lhe entregar em tantos dias, vou lhe entregar em 30 dias, não, eu vou lhe dar 20 dias para você fazer, assine aqui e tal. Legal. Sempre você tem que antecipar, né? E isso aí vou agora fazer vamos dizer assim, algumas perguntas mais bate e volta, assim, mais direcionadas, né? Por exemplo, o senhor está falando dos colaboradores, né? De dar os prazos, inclusive. Eu ia perguntar, na verdade, assim, o que o senhor considera que foram coisas que lhe ajudaram muito a entender como liderar bem, né, as pessoas, como ser um bom líder, o que foi alguns ensinamentos assim que o senhor tem para passar nesse sentido, assim. Eu acredito que para liderar bem, a melhor coisa é o exemplo mesmo, né? Você mostrar, dar seu exemplo, como é que você faz, né? Como é que você age. Então esse eu acho que é a melhor forma de ser um líder, né? Pelo exemplo. Eu faço assim, dessa forma e tal. E sempre que eu faço alguma coisa com meus colaboradores, né, quando é uma coisa que eu sei, claro, né, porque tem muitas coisas que eu não sei, meus colaboradores sabem muito mais do que eu, né? Parte de tecnologia, parte contábil, parte financeira, parte logística, né? Muitas dessas coisas meus colaboradores sabem mais do que eu. Mas algumas atitudes, alguma forma de comercializar, como negociar com o fornecedor, a parte comercial já é comigo, já domino, né? A parte comercial. Então eu dou o exemplo de como é que faz e procuro ensinar para eles. Então, a partir do momento que você ensina, né, sem nada ocultar, eu acho que é uma forma de liderar também, porque ele aprendendo, né, ele já vai também ensinar aquilo para outro colaborador e aí começa uma liderança, né, em cima daquilo ali. Então, nessa parte comercial, que é uma coisa que eu domino, né, que aí eu
estou ensinando meus colaboradores como a liderar, essa parte também passa para as outras, digamos assim, as outras atividades da empresa, né? Massa. E nessa parte comercial, quais que seriam, assim, dicas aí do Mano sobre como ser um bom negociador, como gerir bem o relacionamento, assim, né? Isso aí eu aprendi com o meu pai, né? Como negociar bem. A negociação, para se ter uma boa negociação, os dois lados têm que ganhar, né? Não pode só um ganhar, os dois têm que ganhar. E você querer isso, que o seu oponente, né, o seu negociador ganhe, é uma boa forma de negociar, porque quando os dois ganham, né, a coisa tende a evoluir. E você mostrar para o seu negociador que você vai honrar com o compromisso. Não importa quanto ousado esteja sendo o negócio, né? Mas o seu negociador, né, o seu fornecedor, está sabendo que você vai honrar com aquele compromisso. Então, isso aí digamos assim, 90% da negociação, né? Você está fazendo um negócio e a pessoa se sentir firme que vai ganhar. Mesmo que ele ganhe pouco, ganhe um pouco menos, ele tire um pouco do seu lucro, mas ele sabe que aquele lucro que ele vai ter é saudável, né? Ele vai receber. Então, isso aí é uma boa forma de se negociar, né? Você honrar aquele compromisso com o fornecedor e ser ousado na negociação, entendeu? Eu sempre falo para meus compradores, se você vende, a gente sempre compra para vender em 30 dias, né? Se o seu giro desse produto é 1.000 unidades no mês, você compra 5.000 unidades, né? Mas eu vou comprar 5.000 unidades, eu só vendo 1.000, mas você compra aquelas 5.000 com um preço mais agressivo do fornecedor para você vender aquelas 5.000 em 30 dias, entendeu? Você não vai comprar 5.000 para vender em 5 meses. Você faz aquela negociação para vender em 30 dias. Então, é uma maneira ousada de negociar. É uma das formas que eu sempre passo para a minha equipe de compras. Seria massa. isso aí. Uma Que delas, legal. né? Que massa. Ter essa ousadia. Sempre comprar à vista também é uma forma de obter melhor negócio, né? Se você tem um desconto financeiro, se o fornecedor dá 30 dias, não, eu lhe pago à vista, eu lhe pago antecipado, me dê tanto de desconto, entendeu? E aquele desconto que você teve já fica como lucro para a empresa, né? Sim. Ou às vezes a gente repassa para o cliente esse desconto, mas em compensação com preço menor, você aumenta mais a venda, e isso termina sendo uma lucratividade melhor. Muito massa, muito massa. Eu admiro bastante, assim. O senhor é conhecido, né, por ser um bom negociador, então Eu não sabia, não. ué. Eu não sabia, não, que era Sim, conhecido. sim. Então, muito massa, pai. Pai, eu ia também agora mais lhe dar, assim, a oportunidade aí, né, de... Antes da gente terminar, né, mas de trazer, assim, uma mensagem, né, de talvez de incentivo, para outras pessoas que também estão nessa busca de empreender, né, que tem essa vontade de ser empreendedores. Uma mensagem assim que você acha que alguém que está percorrendo esse caminho pode se valer dela. Eu acho que quem está tentando empreender, né, na área comercial, né, em comércio, que é onde eu posso dar alguma dica nessa área. Na outra área eu não posso, porque não é minha área, não vou entender, né? Mas na área comercial é tudo isso, sempre pensar muito no cliente, né? Saber o que o cliente quer, o que o cliente precisa, sempre procurar ter um preço justo, honrar muito com seus compromissos, entendeu? E procurar fazer para o cliente muito mais do que ele está pedindo, né? Sempre ter algo mais, sempre dar algo mais do que o cliente pede.
que isso aí, né, viram dificuldades, viram, né, competidores, sempre ver o competidor como um aliado, como um amigo. E é isso, é procurar sempre fazer o seu melhor. Se você vai ter uma pizzaria, né, um exemplo, né, se a sua pizza seja a melhor, procurar sempre dar o melhor, porque só assim você vai se destacar, né? Senão você sempre vai ser só mais um, né? Eu sempre lembro, e sempre dou esse exemplo até para meus colaboradores, assim, do algo mais que você tem que fazer, né? Ainda lá no começo, né, com 12 anos e tudo, eu vendia cimento, saco de cimento, né? E na quitanda lá tinha um balcão, né? O cliente só entrava assim um pouco, aí tinha um balcão, não tinha esse contato hoje do cliente entrar dentro da loja, enfim. E o cimento ficava assim, depois do balcão. Mas o cliente chegava e dizia, eu quero um saco de cimento e tal. Eu ficava muito feliz de ter um saco de cimento. Recebia o dinheiro e aí, muitas vezes os clientes eram de bicicleta, né? Muitos clientes de bicicleta, ou de carro, de carroça, não quer que fosse. Mas eles me compravam, o que ele me comprava, eu já pulava o balcão e não deixava o cliente pegar no saco de cimento. Eu mesmo pegava e levava e botava na bicicleta do cliente. Fazia algo mais, entendeu? Esse era o algo mais. Né? Fazer aquela cortesia, né? Ah, tá ali o cimento, pega, bota lá e tal. Eu fazia isso. Massa demais, pai. Pai, só tenho a agradecer aí o senhor pela participação. Massa, já terminou, pô, tá então. Ah, muito bom, muito legal. É uma pena que já esteja terminando, realmente muito feliz desse bate-papo. Espero que você tenha gostado tanto que eu gostei, eu amei muito. Espero que a gente tenha outros bate-papos desse. Com certeza. Entendeu? Muito feliz. E é isso. Muito feliz por estar aqui. Muita gratidão. Agradecer a todos os clientes da Eliseu Martins. Agradecer principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos permitir estar esse momento aqui com saúde, né? E falando de negócios, falando de amizade, falando de progresso, falando de coisas boas, né? Então, isso é algo muito engrandecedor, né? Algo muito maravilhoso. Então, é só gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Show de bola, pai. Obrigado de novo aí. Valeu, grande abraço. É isso. Tamo junto.